por vias do destino, mas a gente vai ter ainda mais eventos e com certeza estarei com vocês assim que for possível. Mas então o Léo perguntou a respeito do como vamos fazer. Então, para mim, não tem problema. Eu gosto de ouvir vocês. Então, também já falei no WhatsApp para o Léo, se eu travar, se eu parar e responder, por favor, avisem aqui que hoje a internet está um pouco intermitente, mas não tem problema. Eu vou fazer 2, 3 perguntas ao longo desse momento aí com vocês, e eu queria ouvir um pouco vocês também para a gente conseguir fazer um diálogo, conseguir fazer um crescimento mútuo. Que nem o Léo comentou. Aqui no Sul, em muitas regiões, ainda a gente é muito travado naquela história de comissão de profissionais, avenida de meio ambiente, avenida de projetos, avenida internos, desenvolvimento quadro associativo. Então, a gente é muito fixo ainda aos momentos antigos. Então, para a gente conseguir chegar nessa que chama hoje do PLC, aí que nem ele falou, estudei bastante para conseguir trazer um desafio novo ao distrito, porque a gente sabe que mudança causa medo, então a gente não pode trabalhar com medo, tem que trabalhar, que nem o Léo está trazendo, fazendo essa apresentação, que tentem ver essa didática. Então, assim que aparecer, eu só gostaria de ouvir um ok, que daí para mim tá show de bola. Aqui já apareceu, Quevedo. Beleza. Estou vendo a sua tela. Obrigado. Então a gente começa com essa tela, aquela rosinha cranberry básica do Rotaract, do Rotary International, e a gente vai falar sobre o PLC, uma aplicação prática em Rotaract. Trabalhando um pouco esse plano de liderança na questão do planejamento, indo para a execução e lembrando a questão da flexibilização, que nem o Léo comentou. Algumas divergências, pode ter pego alguns vícios ao longo desses 10 anos, mas a gente consegue sim trabalhar muito, porque o próprio PLC ele já diz, todo ano a gente vai ter que atualizar ele. Então a gente vai sempre estar em uma constante movimentação, uma constante atualização. A minha apresentação, não preciso falar mais nada, o Léo já apresentou, hoje estou com uma RDR, companheiro do Léo, inclusive meu primeiro grande evento, que foi a Conarc 2017, conheci o Léo lá, fico muito feliz de já ter iniciado aquela amizade, que hoje somos colegas RDR, colegas engenheiros e colegas doutores, doutorando, e agora estamos juntos aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o querido PLC. Se alguém quiser seguir nas redes sociais, chamar no WhatsApp, sinta-se à vontade, mandar e-mail, bem tranquilo, respondem quase todas elas, quase todas, porque às vezes a gente acaba esquecendo e a gente não vê também. Mas o dia de hoje, então, a gente vai trabalhar esses breves momentos em 4 momentos distintos. Vocês não vão nem sentir a transição entre eles, porque a ideia é literalmente fazer uma caminhada em conjunto. Nós que estamos aqui agora, vamos fazer essa caminhada em conjunto. No primeiro momento, vamos dizer bem rapidinho o que é esse tal de PLC. Aqueles que não conhecem, beleza. Aqueles que já conhecem, fazer um famoso remember. E depois vamos olhar alguns pontos que foi que tracei para fazermos aqui no Distrito 4700 a aplicação do PLC na prática. O que muda um pouquinho a visão, por que a gente mudou um pouco o que diz o PLC, porque a gente aplicou aqui no Distrito 4700, bem como essa flexibilização com a realidade. E depois também, se a gente tiver o tempo, se conversar um pouco como que é aí, para a gente fazer um jogar, um bate-bola jogo rápido e conseguir complementar alguma lacuna que talvez tenha ficado dos 10 anos que a gente já vem trabalhando aí no 4500, ou dessa amostra que eu estou mostrando da gente trazer aqui do 4700 a partir dessa gestão 2020-21, que espero que continue por pelo menos 10 anos, como tem aí, e a gente possa daqui 10 anos chamar o Léo para ir lá conversar conosco. Mas brincadeiras à parte, então, esse primeiro ponto que a gente está conversando, a gente vai ter uma abordagem simples. Hoje, o 4700 já vem caminhando naquele modelo inovador, mas há 10 anos atrás ele teve essa grande dúvida. Sigo no modelo inovador ou vou para o modelo, continuo no modelo convencional? Como falei na brincadeira com o Léo antes, a mudança causa medo. Sim. Então a gente tem que enfrentar essa mudança com embasamento, com teoria, com técnicas, para que a gente consiga suavizar essa transição e iniciar essa nova rota. E se a gente for olhar lá no fundo, no final dessa gestão do modelo convencional ou do modelo inovador, nós vamos ter ambas situações chegando na ideia do Rotary, que é o sucesso, a ideia do Rotaract, que é transformar vidas, e a ideia do Interact, que é desenvolver líderes também. Então, a gente vai junto conseguir fazer esses momentos. Mas, para isso,
é o primeiro momento que eu quero ouvir vocês. Uma pergunta, antes da gente iniciar tudo. O que faz um líder? Alguém aí que não seja o Léo, pode me responder o que faz um líder? A função do líder é guiar e encorajar um grupo de pessoas, que é chamado de equipe, oferecer apoio e transmitir seus conhecimentos. Um líder faz isso. Ele é flexível, ele ouve, ele encoraja e transmite bons sentimentos. E ele pensa tudo de forma coletiva, né? É diferente do chefe. Bacana, eu vi ali que o Mariel também levantou a mão. Mariel, pode falar, bem tranquilo. Eu acho que, tirando o que Yanga já falou, passa também por empatia e organização. Eu acho que um líder que ele tem uma meta traçada, ele é bem mais fácil de angariar apoio dos demais, se ele já tem algo em mente e sabe como executar. Perfeito, gostei muito das duas respostas. Alguém tem mais alguma? Se não, aí eu já dou mais uma última definição e a gente consegue seguir adiante. Léo, essa tu pode responder também. Algo diferente do que a Yanka e do Mariel falaram. Vamos lá, eu acho que basicamente é dar diretrizes, né? Eu acho que a missão da liderança é definir metas, é dar diretrizes que sejam palpáveis com a realidade. Ele precisa ter essa visão da realidade local e fazer esse acompanhamento das pessoas e das atividades. Acho que tem muito disso de conexão com as pessoas também. Perfeito, muito bacana. Então, aqui tivemos 3 exemplos do. A gente tem aqui até que do Julian, que mandou aqui para nós no chat, que o líder é aquele que assume controle, que tem, às vezes, as pessoas não conseguem inicialmente. Então, a gente tem que líder não é chefe, é aquele que encoraja, que guia, que é flexível, que ouve, que tem empatia, que se organiza, tem metas e consegue trabalhar com diretrizes. Mas, acima de tudo, quando a gente está propriamente no Rotaract, no Rotary, no Interact, todas as respostas são verdades, são. Mas tem uma mais que a gente acabou. O líder é aquele associado que está disposto a enfrentar um cargo, disposto a levar um projeto adiante. O líder somos nós somos líderes. O Léo é um líder, o Pedro é um líder, a Yanka é uma líder, a Morgana, o Rodrigo, aqui me fugiu o nome, só um segundo, a Yanka, Rodrigo, Morgana, Pedro, Mariel, Léo, Júlia e eu também. Nós somos líderes, nós somos líderes. Então, acima de tudo, essa imagem mostra um detalhezinho bem pequenininho. Na lapela de cada uma dessas pessoas tem o nosso distintivo, o nosso PIN do Rotary e Rotaract. Então, o líder, além de tudo que ele faz, ainda por cima, ele está muitas vezes à frente de um clube. Nas palavras da Yanka, a gente não pode ser um chefe, tem que ser um líder, tem que inspirar, tem que motivar os associados. E para isso, o Rotary, através do PLC, trouxe uma ideia do que eles queriam por flexibilidade. Um clube um pouquinho mais, ou, em outros termos, um clube eficaz. Esse clube eficaz, propriamente dito, a gente consegue trabalhar ele por meio desse PLC e das 4 bases do pilar dele. Ideia geral, manter estabilidade, de que trabalhar com projetos de sucesso, que muda muito o que a gente interpreta por sucesso, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja aí no Nordeste, nos 3 estados de vocês, por apoiar a Fundação Rotary e também por formar líderes. Então, para trazer um pouquinho mais, que nem eu brinquei com o Léo, que esse momento conosco, que ele não vai ficar cansativo. Por quê? Porque a gente vai graficar eles. A gente vai graficar o novo associado. O Distrito 4.500, quando tiver um novo associado, tenho certeza que o Léo está estendendo a mão a cada um dos novos associados e vocês, companheiros presentes, também estão fazendo isso. No segundo ponto, fazendo um sentido horário, o nosso relógio ele gira para o sucesso. Gira para o sucesso porque estamos bem direcionados, temos diretrizes, temos organizações, trabalhamos contribuindo com a Fundação Rotária. Eu, particularmente, não gosto do termo doação, porque nós estamos contribuindo com a erradicação. Vocês vão ver alguns exemplos ali, falando o caloroso contribui com a polio. E sim, e a gente finaliza esse processo, novos associados, do sucesso dos projetos, as contribuições com líderes formados. Hoje, na nossa pessoa do RDR, do Distrito 4.500, o nosso querido Léo. Líderes são um dos produtos
incríveis que o Rotaract e o Rotary Interact produzem, entre novos associados, sucesso e doações, a gente vai conseguir delinear o que são as 9 linhas do PLC. Então, quando a gente olha o PLC bruto, naquele manual que tem 16 páginas, que ele trabalha até a questão de diretrizes distritais, diretrizes de como acontecer, quem quiser, o link está ali embaixo, é só clicar depois no material que o Léo colocou lá no Drive, cliquem ali no manual do Rotary PLC, ele já vai abrir o site da internet que tem esse manual do Rotary, é um manual de 2006, não me lembro se tem um mais atualizado, mas eu peguei esse como modelo para conseguir ver um pouco do que vocês pensaram, digo, vocês há 10 anos atrás, para chegar no que hoje nós estamos. Então, o manual do Rotary, ele traz 9 pontos que a gente segue. Se vocês colocarem no Google também, apresentações PLC, 90% deles vão ter esses 9 pontos. Hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, porque se a gente for ficar olhando, desenvolver metas a longo prazo que incorporem os elementos dos clubes eficazes, usar diretrizes, começar a olhar cada um deles e começar a trabalhar cada um deles, a gente vai estar um falso PLC, porque a gente vai estar um planejamento de líderes de clubes na maneira clássica do PLC, não de uma maneira inovadora. Quando a gente vai trabalhar essa questão da maneira inovadora, a gente tem que ir um pouquinho adiante. Então, eu gosto de chamar que a gente vai fazer essa brincadeira do planejamento de liderança de clubes sobre clubes eficazes. Exatamente. A gente vai reduzir aqueles 9 para 6 itens. A gente vai trabalhar com planejamento, vai trabalhar com objetivos, vai trabalhar com inclusão, vai trabalhar com a transparência, treinamentos e oportunidades. Por quê? Quando a gente começa a olhar um pouquinho mais essa questão dos planejamentos, do PLC propriamente dito, a gente sabe que todo o nosso planejamento ele tem que estar atrelado a uma estratégia. Vocês mesmos falaram ali antes. A gente tem que ter diretrizes. Então, a gente vai ter que atrelar o nosso planejamento à nossa estratégia de liderança. Qual vai ser a nossa estratégia? Será que a estratégia do Léo é a mesma do Julian? Será que vai ser a mesma da próxima RDR que, perdão, eu esqueci o nome? Então, a gente tem que ter esse cuidado de conseguir manter essa continuidade por meio, inclusive, da flexibilização dos pensamentos. Cada um tem uma formação diferente. O Julian, eu sei que ele adora lidar com o meio ambiente. O Léo é o cara do concreto, das lajes protendidas. Então, a gente já consegue ver que fica um pouco mais diferenciado o próprio pensamento da pessoa, não do rotaractiano. Do rotaractiano, a gente tem treinamentos, que é o 5º ponto que eu trouxe aqui, que a gente vai conseguir delinear para a gente crescer enquanto pessoas, enquanto companheiros, enquanto profissionais. E isso vai existir, vai requisitar muito uma reorganização do clube ou do distrito, que é o que eu estou fazendo. A gente consegue fazer isso com base em alguns pontos. O ponto, como falaram, vocês mesmos falaram também, objetivos. Os objetivos atuais e objetivos futuros. Quando a gente pensa no PLC, a gente não pode deixar de fora o famoso planejamento estratégico. Aquele que a gente pensa hoje, amanhã e depois. Vou ter ali um exemplo também mostrando para vocês do nosso querido planejamento. E para isso, a gente tem que ter algumas comissões. Sim, por mais que o método normal, o nosso convencional, tenha aquelas comissões gigantescas que definiam 19, 20 cargos que por vezes ninguém sabe o que faz, só estão lá porque estão, que era o exemplo aqui do meu distrito, que tínhamos 24 cargos, mas não sabíamos ao certo o que cada um fazia. Tínhamos somente um título, diretor de meio ambiente. Ok, o que eu faço? Diretor de internacionais. Claro, na teoria é fácil falar, porque está escrito, mas na prática muitas vezes não consegue ver a aplicação dela. Então a gente resolveu fazer essa modificação e buscar ser um distrito ou clube um pouco mais eficaz. Aí a gente tem que voltar um pouco para uma compreensão. Brinquei ali antes com o Léo com a questão do Grêmio, porque ia trazer aqui para vocês um exemplo também. Quando a gente analisa o nosso clube ou o nosso distrito propriamente dito, ele pode ser comparado a um clube de futebol. Por quê? A gente tem toda uma estrutura por trás daquele clube que aparecem 11 jogadores e mais um técnico. Então, a gente tem algo pré-definido. Nós precisamos de 11 jogadores e um técnico. Isso é óbvio, nós precisamos ter essas funções para conseguir entrar em campo, ou seja, iniciar uma gestão. Mas nós podemos fazer substituições, nós podemos trocar peças. E isso é o melhor que nós temos no Rotaract. Nós temos muitas peças, nós temos muito material humano com muita qualidade. Então, isso é o início do nosso todo. A gente tem algumas questões que são delineadas, que são
no nosso caso aqui do 4.700, são esses 6 pontos. A gente tem esses 6 pontos que são fixos. Os demais, eles são delineados por meio de comissões alternadas. Às vezes, vai ser necessário que a gente tenha uma comissão, que nem a gente está tendo agora, nesse final de semana, do concurso distrital de oratória. Então, tem uma liderança interna dentro dos próprios companheiros para ver quem quer trabalhar com o concurso de oratória. Fizemos essa pergunta, tivemos 3 candidatos. Os 3 candidatos trabalharam em conjunto para conseguir delinear o que hoje nós chamamos do nosso concurso distrital de oratória, qual a frequência da sua voz. Mas num clube, propriamente dito, nós temos os presidentes. Presidente e vice, esse, querendo ou não, é imutável, ele vai se chamar presidente e vice. Secretário, mesma coisa. A gente precisa de um secretário, muitas vezes um segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro. O que os clubes aqui que adotaram PLC estão fazendo? O secretário dessa gestão vai ser o segundo secretário da próxima, para conseguir permitir a oportunização de outra pessoa e ficar com o conhecimento para ajudá-lo. O mesmo com o tesoureiro. E daí a gente entra naquelas 3 grandes avenidas que o PLC diz para a gente trabalhar. A comunicação, seja protocolo, seja imagem pública, ou seja um redator de mídias sociais, nós temos que trabalhar uma comunicação do nosso clube. O desenvolvimento do quadro associativo, por vezes, é confundido com internos. Tu vai trabalhar internos, mas tu trabalha com DQA. Então, o DQA, o desenvolvimento do quadro associativo, a própria manutenção do quadro associativo e o internos, ele trabalha muito em conjunto para que a gente consiga, sim, ter essa continuidade e trabalhar o clube, o crescimento do clube. E aí a gente entra no conjunto, o clube com a comunicação em projetos. Tem uma célebre frase que saiu na Rotary Brasil, na nossa revista, que diz: clube sem projeto está fadado ao fracasso. Então, convido a vocês, companheiros, vamos trabalhar cada vez mais projetos, vamos fazer projetos que consigam trabalhar os companheiros. E aí a gente entra com alguns pontos. A primeira ideia, quando eu fui trabalhar o Clube Eficaz, era ouvir, que foi algo dito também que um líder faz. Eu perguntei aos companheiros, o que vocês acham que seria bacana em trabalharmos na comunicação, no DQA e nos projetos? E tivemos algumas ideias. Claro, como falaram, tem que ter diretrizes. Então, as minhas diretrizes foram pelo que era básico. O que eu quero? Aumentar o DQA, aumentar o número de projetos, aumentar a divulgação do distrito. Perfeito. Nós conseguimos trabalhar com diversas formas, conseguimos trabalhar com alguns quadros executivos para que a gente consiga realizar. Então, a gente pode fazer um planejamento misto. Sim, a gente pode fazer um planejamento misto. O distrito de vocês, eu estava stalkeando antes para montar esses slides, tem diversas e diversas postagens. Fico muito feliz em ver um distrito tão ativo nas comunicações. Então, a gente pode ver, o Léo queria um distrito bem comunicativo. Ok, vamos trabalhar com uma equipe de 4, 5, 6, 10 companheiros para que a gente consiga ter uma boa transparência do que estamos fazendo, conseguir informar os companheiros. Mas o Léo agora também quer trabalhar o desenvolvimento do quadro associativo, ele quer crescer o distrito. Então vamos trabalhar com algumas lideranças em diversas localidades dos nossos 3 estados que temos. Vamos trabalhar com lideranças que vieram do Interact, vamos trabalhar com lideranças que estão duplos associados no Rotary para conseguir uma ajuda de cima e uma ajuda de baixo. E ao mesmo tempo a gente pode trabalhar com lideranças nos projetos. O Julian é um grande líder na questão do meio ambiente. A gente pode trabalhar essa de diversas formas e diversas maneiras para conseguir chegar nos nossos objetivos e cada vez mais, com essas mudanças, com essas possibilidades que a gente tem, a gente começa a entrar no nosso querido planejamento estratégico. Como eu falei, o planejamento estratégico, ele é o nosso primeiro passo. Eu sei que o Léo, como um professor como um doutorando que ele foi e doutor agora, ele teve que fazer uma metodologia de estratégia. Ele teve que trabalhar com uma metodologia. A própria gestão, nós trabalhamos com metodologia e vocês também trabalham com uma metodologia. Então, eu digo para vocês, tem diversas metodologias, espinha de peixe, a famosa sim ou não, o que é bom, o que é ruim, trabalhar com a fofa, trabalhar com smart, tem diversas metodologias. Aquela que melhor se adequa ao seu tipo de estratégia é aquela que deve ser utilizada. Não posso obrigar todo mundo a usar a fofa porque é do momento. Não posso todo mundo usar o Canvas porque é algo que fica bem gráfico.
Eu, pessoalmente, não consigo utilizar muito bem o Canvas, porque não me acho. Para mim, fica muito mais fácil uma ideia de sim e não, vantagens e desvantagens, ou a famosa SMART, que trabalha com objetivos. Então, a gente começa essa verificação do nosso planejamento ouvindo os associados, ouvindo a nossa equipe. A gente monta a nossa equipe e escuta eles. Tenho certeza que o Léo fez isso. Escutou não somente a equipe dele, a equipe do Julian também, perguntando para eles o que deu certo, o que não deu certo e o que vamos continuar fazendo. Em outros termos, fez uma análise de feedback. E isso é um dos pontos mais bacanas desse nosso planejamento estratégico. Todo ano, nós vamos ter que fazer um feedback. Vamos ter que analisar novamente como está a nossa gestão, se nossos projetos, são nossas ideias, se a nossa flexibilização está dando certo e como vamos continuar ela a longo prazo para que consigamos mais 10 anos nesse planejamento estratégico do nosso querido Distrito 4.500. Então, cada vez mais, a gente vai trabalhando o que é o básico, ouvindo os associados e trabalhando o que deu certo e o que não deu certo para melhorar. Um exemplo bem claro da mudança do planejamento estratégico é essa gestão propriamente dita. Tenho certeza que o Léo, quando foi eleito RDR, ele começou a vislumbrar a gestão dele. Cara, eu vou ir lá para o Rio Grande do Norte, vou ir para o outro estado, vou visitar todo mundo e vou conseguir visitar todos os clubes no primeiro semestre. No segundo, a gente vai focar em fazer um Ender, que vai fazer uma DIR, que vai fazer uma CODIR, que vai conseguir fazer muito sucesso. E daí chegou essa tal de pandemia. O que isso quer dizer no nosso planejamento estratégico? Inicialmente, o Léo pensou, ele tinha uma visão clara, dia 1º de julho de 2020 e o dia 30 de junho, de 2021. Ele via claramente o que ia acontecer, passo a passo, ao longo da gestão dele. Chegou março, foi decretado lockdown, e aquela ideia que ele tinha um caminho reto para chegar no final da gestão, ele já não conseguia mais enxergar reto. Era um caminho sinuoso, cheio de curvas. Isso, o planejamento estratégico, foi necessário uma alteração, foi necessário modificações, ou o que a gente gosta de chamar a famosa flexibilização. A gente pode continuar com os mesmos objetivos que a gente tinha antes? Claro que sim. E a gente pode sonhar com novos objetivos. Então, quando a gente for trabalhar com objetivos propriamente dito, eu digo para vocês, sonhem aquilo que eu repeti antes, o que é o básico. Usem o básico como sonho de vocês. Qual que é meu sonho para o Distrito 4.700? Aumentar em 50% o número de clubes. Existe como fazer isso? Existe. Como? Trabalhando em conjunto, trabalhando com objetivos comuns. Quando a gente consegue, de novo, ouvir os associados, a gente consegue entender um pouquinho mais qual a percepção deles do que é o bom, do que são os objetivos, e a gente consegue delinear eles em conjunto para que a gente chegue num final, que o nosso objetivo seja como esse famoso jogo de dardos. Porque o ponto central ali, aquele círculozinho vermelho, é o que vale 10 pontos, ou, em outros termos, o nosso objetivo. E percebam que ele não está atingido por um único dardo. São 3, 4, 5, 6 infinitos dardos. A ideia é que quando a gente monta os objetivos, eles têm que ter várias possibilidades de serem concretizados. A gente tem que conseguir atingir os objetivos de várias formas. E daí a gente entra naquela famosa máxima. Os objetivos num PLC têm que ser a curto, médio e longo prazo. Vamos modificar um pouco essas palavras. Quando a gente for pensar nos objetivos do nosso PLC, a gente tem que pensar em objetivos para hoje, essa gestão 2020 e 2021. Há uma gestão a médio prazo, que seria o amanhã. O que a gente vai ter amanhã, no pós-Covid, na gestão 2021-22, a gestão 22-23, e pensar em sempre. Quem imaginava que há 10 anos atrás estaríamos entrando num PLC que continuaria por 10 anos? Algum visionário, algum companheiro que resolveu desafiar o sistema e modificar, porque ele tinha um objetivo em comum, que era crescer e fortalecer o distrito, que inclusive hoje consta com um representante a candidato à presidência da Rotaract Brasil. Isso demonstra claramente que essa mudança, que esses objetivos foram traçados de tal forma que vocês estão conseguindo atingir um dos pontos daqueles 4 que o Rotary diz. Os sonhos do Rotary num programa de PLC é o desenvolvimento do quadro legislativo, é a realização de projetos tanto sustentáveis quanto de sucesso, é a contribuição para a Fundação Rotária
E principalmente nesse ponto que eu estou tocando agora, é a formação de líderes. E a formação de líderes, nós estamos conseguindo pelo PLC. Nós já somos líderes quando entramos em Rotaract. Nós temos que tornarmos cada vez mais líderes para seguirmos essa caminhada em frente e conseguirmos esse ponto que vai de novo em contra ao que o nosso próprio querido Julian trouxe na sua carta que ele levou ao Rotaract Brasil. E também inclui muito bem ao nosso PLC, a inclusão associados, a inclusão dos associados, não necessariamente minorias. Não somos minorias, todos somos associados. Em Rotaract, todos somos companheiros, todos podemos ter essa oportunidade que vamos falar um pouquinho mais na sequência. Nesse momento, temos que trabalhar, já que trabalhamos a nossa ideia estratégica, trabalhamos alguns objetivos e agora nós temos que trabalhar a inclusão. Sim, a nossa inclusão, quando a gente for trabalhar, a gente tem que ser bem simples. Por que bem simples? Porque a gente tem que, de novo, ouvir os associados, a gente tem que ouvir eles. E o primeiro ponto que um associado que quer inclusão, ele quer o quê? Ele quer aceito. Primeiramente, para si mesmo. A gente faz aquela pergunta, quem sou eu em Rotaract? E o segundo ponto, ele quer ser aceito no clube. Ele quer ser aceito no clube, não necessariamente reconhecido. Ele quer ser aceito no clube, no distrito, na Rotaract Brasil, na sua realidade e na sua comunidade, principalmente. Então, quando nós trabalhamos a questão da inclusão, em termos do PLC, nós temos que trabalhar com aqueles que estão à frente de uma comissão. Hoje, o nosso querido Léo é o nosso RDR do Distrito 4500. Ele tem que trabalhar a inclusão e dar a oportunidade para diversos companheiros. Nós temos que dar essa oportunidade, sim. E além de dar essa oportunidade, a gente tem que dar confiança. Tem que dar o voto de confiança naquele companheiro. Por quê? Porque aquele companheiro que tiver a oportunidade e tiver o voto de confiança, ele vai querer cumprir. Não por agradar, mas porque ele fica feliz que consiga se sentir incluído. Ele consegue ficar feliz que consegue ver que conseguiu ajudar a gestão, conseguiu ajudar o clube, conseguiu ajudar a comunidade. Por mais boba que seja essa confiança, dê a confiança a alguns companheiros e a gente vai conseguir trabalhar a inclusão deles no PLC. Por mais que não tenha cargo de liderança, por mais que não tenha cargo dentro do projeto ou dentro da comunicação, da presidência, tesouraria, secretaria ou propriamente dito do DQA, dê a confiança a algum companheiro fazer algo simples, mas que ele sinta-se útil para a gestão e sinta-se incluso no clube, na gestão e na comunidade também, como eu falei. E para isso a gente pode trabalhar de uma forma bem simples, a transparência. É um pouco de maldade, com o Léo principalmente, porque ele disse que vai jantar depois e botar uma foto de um restaurante. Mas é uma foto emblemática. Os restaurantes trabalham muito, muitos trabalhavam com portas fechadas. Tu somente via o teu prato chegando na mesa. Agora, muitos restaurantes estão mudando, estão trabalhando com a famosa janela de vidro ou a transparência. Por quê? Nós podemos ficar na mesa simplesmente esperando receber a comida? Podemos. Claro, não tem problema. Mas os curiosos vão olhar na janela. Os curiosos, como é feito, qual é o processo. E isso a gente tem que traduzir para a gestão. O líder que está à frente, seja do clube, seja de uma comissão, seja tem que abrir o jogo. Está com dificuldade? Fala. Não estou conseguindo, Léo. Vamos transferir essa palestra semana que vem. Não tem problema. O Léo é um líder também, ele vai conseguir entender e vai te dar a mão, vai te estender e vai buscar soluções em conjunto. Mas, ao mesmo tempo, tu conseguiu fazer um projeto de sucesso, mostra também. O Léo vai lá, é certeza, ele vai bater a palma para vocês e vai falar, que legal, que maravilha, que projeto sensacional, vamos replicar para o distrito, vamos replicar para a Rotaract Brasil, Rotary Outstanding Awards. Vamos fazer esse projeto, essa vitória, não ser somente sua, ser uma vitória de todo o grupo. E, principalmente, essa questão da transparência da janela de vidro, ela mostra muito a questão da acessibilidade. Sejam acessíveis. Não adianta que nem eu brinquei antes, quem que tem que ouvir eles? A gente ouve eles, mas a gente eles não têm acesso a nós. Então, isso não pode acontecer. Vocês têm que dar o acesso que vai demonstrar cada vez mais transparência no clube. E, principalmente, não tenham medo de ouvir.
Travou aqui também, Léo. Aí, acho que voltei. Beleza. Aqui, infelizmente, a gente está com um pequeno probleminha com a internet, que nem eu falei no início, mas tudo bem, não tem problema. Alguém só poderia me dizer onde é que eu estava, qual momento eu vir. Perfeito. Então, show. Então, como eu estava falando ali na transparência, a gente tem que saber muito ouvir os associados. A gente não pode ter medo das críticas. Quando a gente está trabalhando todo o nosso processo construtivo sobre mostrar o nosso jogo, sobre o que está acontecendo no clube ou no distrito propriamente para as pessoas, a gente tem que saber ouvir as críticas principalmente. Por mais maldosa que seja aquela crítica, ela pode ter, como diz o Wesley Safadão, aquele 1%. O 1% é vagabundo sem vergonha, mas ele pode ser a solução para o nosso problema que aquela pessoa está criticando. Então, sim, por vezes, aquele 1%, por mais maldosa que seja, ele é a solução cada vez mais a nossa transparência e melhorar cada vez mais a nossa ideia, a nossa apresentação que estamos fazendo nessa gestão inovadora do PLC, do nosso planejamento focado na flexibilização e, em conjunto, de ouvir os companheiros do clube. E daí a gente chega no quinto ponto, que é um dos que eu mais gosto, que foi muito forçado, digamos assim, a ser trabalhado ao longo dessa gestão devido à nossa querida pandemia. Porque a gente não gosta dela, então vamos ser um pouco sarcásticos. O Distrito 4.500, como eu falei, deu uma boa stalkeada em vocês antes, vocês capacitaram os companheiros, vocês deram treinamento aos companheiros, vocês mostraram como funciona a Fundação Rotária, questionaram eles o que é a poliomielite. Na gestão anterior do Julian, 2019-20, trabalharam a capacitação, liderança e resolução de conflitos com a Gabi Lambi, trabalharam com a Paty, com o Gui também, a elaboração de projetos e prospecção de parcerias e patrocínios. Entraram também a fundo, não adianta somente trabalhar o que é a Fundação Rotária, o que é a poliomielite, mas o que é esse tal de projeto em polional, que o distrito de vocês fez um projeto magnífico chamado o Caloroso contra Polio. Os treinamentos são momentos incríveis que a gente tem ao longo da nossa gestão, ao longo de qualquer uma gestão de clube ou distrito. A oportunização de dar conhecimento, de passar conhecimento, é uma das grandes causas de a gente conseguir manter os associados. Sim, por mais que seja estranho, muitas vezes as pessoas dizem não. Não, porque elas não conhecem. Não somente o Rotaract. As outras coisas da vida dizem não, porque não conhecem. Uma das grandes frases que tenho utilizado muito nessa gestão é a seguinte: usualmente, as pessoas não gostam do que elas não conhecem. As pessoas têm medo. Por ter medo, elas dizem não. Então, no momento que nós capacitamos os nossos associados, que nós trabalhamos conhecimento com eles, a gente tem a possibilidade clara de, desculpa a redundância, de clarear a escuridão. Ainda vai conseguir ser uma luz no fundo do túnel que cada vez, a cada treinamento, a cada capacitação a mais que a gente está entrando dentro de Rotaract, dentro de Rotary ou dentro de Interact, a gente consegue mais trabalhar
as oportunidades. Então, eu mostro vocês essa imagem que, para mim, é uma imagem emblemática. Uma CONARC, a Conferência Nacional, o momento máximo de uma gestão, aquele fechamento que, na verdade, é no meio da gestão. E vem aquela pergunta, o que é o oportunizar, que era o 6º ponto da ideia do PLC que está sendo aplicada aqui no Distrito 4.700. Uma das primeiras respostas é viver o Rotaract. Oportunizar é dar a oportunidade do associado viver o Rotaract. Mas mais além, indo um pouquinho mais a fundo, oportunizar não é simplesmente viver o Rotaract com portas fechadas. Não é somente participar por participar do evento. No último CONARC, o Léo, ele podia simplesmente estar participando, mas não. Estavam precisando de ajuda na cozinha, o Léo foi na cozinha ajudar. Estavam precisando de ajuda para carregar, o Léo foi ajudar a carregar. Então, ele não está simplesmente participando, ele está vivendo Rotaract. O Léo não está simplesmente trabalhando um pouquinho, ele está dando uma oportunidade ao Rotaract e está abrindo a porta ao programa. O Léo está trabalhando nesse momento, ele dá a oportunidade ao Rotaract, mas ok, ano passado, 2019, de novo um exemplo com o Léo, tem um evento que era feito lá em Pernambuco, o evento das flores, me perdoa que eu não lembro o nome certinho, Léo. Naquele evento, dúzias de rotarianos estavam em conjunto, uma delas, a futura governadora, ou a governadora eleita para o Distrito 4.700, também conhecida como minha mãe, mas é a governadora do Rotary, companheira do Rotary. O Léo também estava naquele evento. O que ele fez? Abriu as portas ao Rotary e começou a conversar, começou a trabalhar junto com o Rotary. Então, quando a gente começa a perguntar, oportunizar, é dar aquelas oportunidades, dar confiança, é trabalhar com as equipes, é trabalhar com o Rotaract, é trabalhar com o Rotary e também oportunizar o Interact. Lembro de novo, mais um exemplo do Léo, quando estávamos indo ao Instituto Rotary Brasil 2019, ele falou brevemente para nós, gente, vou me desconectar alguns dias antes do Instituto, pois está vindo o meu RDI, ele não conhece o mar, vou levar ele para a praia para conhecer. Então vejam, a gente pode oportunizar o Rotaract, o Rotary e o Interact fazendo parte do nosso programa, vivendo o nosso programa e trabalhando todas as linhas do PLC, sejam as 9 linhas do Rotary, aquelas brutas, ou essas 6 linhas, ou todas as linhas que vocês trabalham aí. Mas mais importante que isso, quando a gente abre as portas ao Rotaract, abre as portas ao Rotary e abre as portas ao Interact, nós conseguimos tornar o impossível algo possível por meio do Rotaract, por meio do nosso querido PLC. Então, com o PLC, a gente vai conseguir transformar cada vez mais o impossível algo possível. E daí depois, se no final da gestão, o próximo presidente, o próximo RDR chegar e perguntar como que eu vou planejar para o meu clube, para o seu clube, para o nosso clube, ser um clube de sucesso, para que ele consiga tornar o impossível algo possível. Vocês vão poder responder. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Então, vocês têm várias dicas que eu falei hoje. Vocês têm os manuais do Rotary, mas vocês precisam aplicar elas. Pouco a pouco, tem que ouvir os companheiros. Ouvir toma muito tempo. Então, pouco a pouco, ouça um por dia, começa a conversar pouco a pouco. E daí vai chegar lá no final. E alguém vai falar, de certeza. E só teve sucesso porque tu deu sorte. Responda para essa pessoa que ter sorte no sucesso é ter sorte. Vocês vão trabalhar uma caminhada. Esse passo a passo, cada dia, ele vai definir o que é o sucesso ou o que é a sorte de vocês. Mas a definição é bem simples. Se vocês querem ter sucesso, sucesso é ter sorte. E sorte é ter preparação. Um momento como esse que vocês estão tendo, que está sendo propiciado pelo Léo, é a sorte. Porque vocês estão tendo a possibilidade de se preparar, capacitar e treinar para que cada vez mais vocês consigam chegar lá no final e alguém falar: a Ianca teve sorte, o Mariel teve sorte, o Pedro teve sorte. Vocês tiveram sorte porque vocês se prepararam e vocês trabalharam o que é o PLC. E assim vocês vão conseguir chegar lá no final, feliz da vida, criando oportunidades. E o detalhe básico, lembrem-se, vocês são o Distrito 4.500. Obrigado. Boa noite, Quevedo. Obrigado por compartilhar. Deixa eu ligar aqui a câmera. Oi, voltei. Quevedo, muito obrigado
papo, por tuas palavras, por teu conhecimento. Eu sempre digo a todo mundo aqui que acho que a única coisa que a gente tem na vida, e isso é uma moeda universal, que todo mundo tem igual, é o tempo. Então, quando uma pessoa disponibiliza o seu tempo para fazer qualquer coisa por nós, pelo Rotaract, pelo distrito, a gente precisa ser muito grato, porque tempo é algo muito valioso. Então, a gente agradece muito por você ter disponibilidade sua vida, seu tempo, para que pudesse estar aqui conversando conosco, para estar compartilhando informação, para estar compartilhando conhecimento. Você estuda bastante o material e para estar trazendo também essa linha motivacional, saber que a gente vai conseguir fazer muito mais. Então, em nome do 4500, em nome do contato que a gente tem, essa amizade que a gente construiu, meu sincero agradecimento, muito, 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 muito obrigado por tudo. Acho que todo mundo que está aqui gostou. Mas antes de encerrar realmente, né, eu queria que quem quisesse usar a palavra, fazer perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, ficassem à vontade, enquanto nós temos o tempo do Quevedo aqui disponível para esse papo. Alguém gostaria? Rodrigo, comentando aqui do lado, no chat. Eu gostaria de parabenizar, né, primeiramente pela apresentação, e que eu falo como um novato, vamos dizer assim, no Rotaract. Estou apenas há 2 anos, né, completei agora, sou um bebê, comparado a Léo, né, o Rotassauro, mas foi muito bom isso, para mim, como rotaractiano, que foi entender o modo de como isso funciona. É muito fácil você chegar num clube e, de repente, tentar fazer as coisas e se perder. Mas a gente tá para aprender aqui, né? Então, hoje eu aprendi que, realmente, deve-se ter um planejamento todo de um ano rotário, deve-se ter essa transparência, e cada dia a gente está aprendendo. A gente aprende isso, querendo ou não, porém é da pior forma, né? Que acontece isso, aí de repente começa uma discussão mas faz parte, é Rotaract, né? Então, é aquela história, né? A rua ensina. Então, é melhor aprender com a mãe Léo aqui, né, Léo? Mãe não. É isso aí. Parabéns novamente. Estamos esperando você por aqui, né? E é isso. Obrigado, Pedro, por compartilhar. Mas alguém queria deixar algum recado, alguma dúvida, crítica, sugestão? Júlia está agradecendo no chat. Pessoal, a gente agradece muito. Eu não estou cortando, tá? Quem quiser falar, fique à vontade, tá? Estou só nos encaminhamentos aqui, mas se alguém quiser usar o microfone, fique à vontade. Quevedo já prometeu que vem para a nossa CODIRC em junho. Ele está prometendo agora, ele não sabe, mas ele acaba de prometer. Entendo, Júlia. E a gente vai receber o Quevedo aqui na nossa CODIRC muito em breve. E quem sabe a gente aparece para fazer uma visita lá. Aqui na próxima Conar que a gente possa voltar a se abraçar. Ele caiu, mas voltou aí. Quevedo, mais uma vez a gente agradece muito a tua disponibilidade, o teu interesse, a tua paciência e a tua dedicação para dar o teu tempo. A gente sabe que não é só o tempo de estar aqui, não é só essa horinha aqui hoje à noite, tem um tempo de preparação prévio, tem as coisas que você precisa abdicar para conseguir atender essas demandas, e a gente entende e respeita muito isso, e a gente agradece muito a tua disponibilidade. Da mesma forma, todo o 4500, não só eu, não só nós que estamos aqui, estamos à inteira disposição para ajudar você, o seu distrito, que muito em breve a sua mãe possa vir novamente ao 4500, aí na próxima vez que ela vier, venha com ela, e a gente espera poder recebê-los todos muito bem aqui. Obrigado também aos companheiros que estiveram presentes aqui hoje à noite, para a gente ter esse papo agradável, essa conversa bacana hoje à noite. Divulguem nos clubes, essa gravação vai ficar disponível no canal do YouTube, lá do Rotaract 4500, quando a gente fizer o up do vídeo, eu já vou colocar o link também do drive, do material que o
que o Quevedo apresentou aqui. A gente agradece muito a disponibilidade de tempo de vocês. Isso surgiu de uma demanda dos clubes, então sempre que vocês tiverem interesse, sempre que vocês sentirem que precisam de alguma coisa, não hesitem em cobrar, não hesitem em pedir da representação. A missão da representação é essa, é servir aos clubes. E para servir aos clubes, a gente vai buscar gente boa, vai se conectar a gente boa, e hoje foi nossa oportunidade de nos conectarmos com o Ricardo Quevedo, e o nosso abraço também ao Distrito 4700, um abraço caloroso para todos vocês. Obrigado, Quevedo, boa noite, até as próximas, muito em breve, se Deus quiser. Obrigado, Léo, com certeza. Também agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje, que esteve contribuindo de alguma forma, com questões, comentários, e que nem Léo falou, fico muito feliz em ver que o que eu falei, ele se reflete na realidade. O Léo ouviu vocês, trouxe essa temática para vocês hoje, e estamos aqui construindo em conjunto uma capacitação cada vez mais crescendo, e se tudo der certo, estaria aí na sequência daqui a uns dias, com a vacina no braço, esperamos. Mas desejar a todos uma ótima noite, muito obrigado, eu fiquei muito feliz em investir meu tempo para estar aqui com vocês, trabalhando essa temática, mostrando um pouquinho do que nós estamos trazendo aqui, que vocês já têm há 10 anos, e qualquer dúvida, que nem eu falei, chamem no Insta, chamem no Twitter, chamem no WhatsApp, mandem e-mail à vontade, e a gente é bem acessível com vocês, bem tranquilo, e grande abraço. Obrigado, Quevedo. Obrigado, galera. Boa noite. Até as próximas. A gente se encontra. Vou encerrar a gravação aqui.